Amados, graça e paz, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Lucas 17, de 7 a 10, estamos refletindo sobre as parábolas de Lucas. E essa, entre as demais, é curtíssima, apenas 4 versículos, não é? Vamos orar? Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo. Amém. A parábola se encontra dos versículos de 7 a 10, de 7 a 10 do capítulo 17, diz assim: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, nós já sabemos o porquê de Jesus falar por parábolas. As parábolas, elas dividiam os eleitos dos não eleitos, de modo que Deus revelava o conhecimento dessa verdade àqueles a quem o Senhor queria fazê-lo. Os demais, eles ficavam sem o entendimento da parábola, e isso se configurava em uma confusão maior em suas cabeças, porque eles não conseguiam compreender o princípio ou a verdade que Jesus estava tratando acerca do reino de Deus, que foi figurado naquela parábola. Marcos capítulo 4, versículos de 10 a 12 explicam isso. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E quanto ao contexto dessa parábola, porque a gente sabe que a parábola ela sempre nasce de um contexto, ela é um princípio, ela é uma verdade que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar de modo ilustrado aos seus, e ela sempre nasce de um contexto, ou na maioria maciça das vezes, ela nasce de um contexto. Qual o contexto em que essa parábola foi formulada pelo Senhor Jesus Cristo? O contexto, irmãos, traz duas perspectivas. A primeira delas é porque Jesus estava falando sobre a importância da fé. E essa fé, então, se revelava de duas maneiras. A primeira forma que a fé se revelava era na importância das coisas que eram difíceis. Por exemplo, conceder o perdão. Você vai ver aí os versículos de 1 a 3. Diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Aí observe o versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, Jesus está falando de fé.
E nesse aspecto da fé, o que antecede a parábola, nós temos então a fé sendo aplicada e utilizada de duas formas. A primeira delas, em uma perspectiva daquilo que é difícil, que é conceder o perdão. Pastor, então eu tenho que ter fé para perdoar? Sim. Por que é que nós perdoamos uns aos outros? Nós perdoamos porque o Senhor nos orienta a isso. E Ele mesmo, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, para o exercício do perdão, é necessário ter o coração cheio de fé, de esperança, de conhecimento sobre Deus. Mas a fé também é presente, no contexto que estamos tratando, na importância para coisas que são impossíveis aos homens. Você vai notar isso a partir do versículo 4, de 4 a 6. Observe o contexto, diz assim: Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos de Jesus estão dizendo, Senhor, é praticamente impossível isso acontecer. Alguém repetir contra mim o mesmo pecado, e 70 vezes 7 eu ter que perdoá-lo. Para que a gente faça isso, aumente a nossa fé. Aí Jesus responde então no versículo de número 6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ora, é algo aos olhos humanos impossível a gente imaginar uma montanha sair de um local, ser dali transplantada e ser lançada ao mar. Claro, estou falando a olhos humanos. Por quê? Porque o contexto da parábola está tratando sobre a fé. Então é necessário que o cristão, segundo os ensinamentos de Jesus, ele tenha fé no exercício do perdão a quem lhe fere. Então não é perdoar por perdoar. O exercício do perdão é um exercício espiritual. E não há exercício espiritual sem fé. Perceberam? Mas também é necessário ter fé para causas que aos olhos humanos são consideradas impossíveis. Um milagre seria um exemplo disso, irmãos. Seria um exemplo. De repente a gente está orando por uma pessoa que está desenganada pela medicina. Deus pode contrariar a medicina? Obviamente que sim. Quem é a medicina comparada a Deus, com todo respeito a ela? Nada pode ser comparado ao Senhor. Obviamente que Ele pode contrariar ao tempo que Ele deseje fazê-lo. Eu lembro que quando meu pai esteve enfermo, eu já comentei isso, em várias conversas que eu tinha com os médicos ali na UTI. Uma vez me relatou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, eu já entrei em sala de cirurgia para fazer uma cirurgia de coração e olhei para a minha equipe e eles sabiam que eu estava dizendo, olha, eu vou abrir, mas vocês sabem que não tem jeito aqui. E o médico disse, eu abri o paciente, eu fiz a cirurgia, fechei e ele foi curado. Ele mesmo, o médico, não estou falando de crente não, ele mesmo entendia que aconteceu algo que fugiu do raio de ação da medicina. Ele mesmo entrava na sala entendendo que abrir aquele paciente era o seu atestado de óbito. E Deus contornou a situação. O paciente viveu, graças a Deus por isso.
Então, para coisas que aos olhos humanos são impossíveis, a fé também precisa ser exercitada. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que agora a gente deve sair caçando milagres. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou apontando é que a fé também é exercida em coisas que aos olhos humanos se chegou ao limite. Como, por exemplo, transladar uma montanha para dentro do mar. O exemplo que Jesus aqui apontou, tá? Então, a parábola ela é contada para representar um terceiro aspecto que a fé precisa ser utilizada. Aí você vai me perguntar, qual é o terceiro, pastor? Porque se o primeiro é o exercício do perdão, aquilo que é difícil, eu preciso exercitar a minha fé. O segundo é naquelas causas que aos olhos humanos parecem ou são impossíveis. Qual é a terceira razão que é apontada no texto para a utilização da fé, para o exercício da fé? O serviço ao Senhor. É isso que a parábola vai ensinar. Os irmãos vão perceber que o texto sagrado, que começa aí no versículo 17, refiro-me à parábola, ela começa com duas perguntas. Na terceira, é uma outra pergunta, só que na verdade é a resposta que o Senhor está dando. Jesus faz três perguntas. As duas primeiras não estão oferecendo por hora resposta nenhuma, mas está chamando a atenção dos seus interlocutores. A terceira pergunta é uma resposta às duas perguntas anteriores. Percebam, a pergunta, verso de número 7 e 8. Qual de vós, Jesus está perguntando, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Essa é a primeira pergunta. Qual de vocês que estão me ouvindo, que está me ouvindo, tendo um servo que trabalha no campo, que cuida do gado, ao retornar vocês vão convidá-lo para jantar à mesa consigo? Aí ele faz a segunda pergunta, verso de número 8. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. O que Jesus está apontando aqui, irmãos, é o curso natural das coisas. A gente precisa entender o seguinte: se de repente você tem funcionários, ou até um funcionário à sua disposição, você precisa compreender que você paga aquela pessoa para que ela lhe sirva. Ela é seu funcionário. É claro que a relação de funcionário hoje, a relação trabalhista hoje, é diferente da relação de trabalho daquela época. Mas no final de tudo, você vai perceber que quando você tem alguém à sua disposição, seja uma empregada doméstica, seja uma babá, seja um assistente, uma secretária, seja um vendedor, qualquer outro perfil de pessoa que seja, de funcionário, no final de tudo, aquela pessoa ela recebe para lhe servir. Nós não estamos entrando no mérito de qual seja esse serviço. Pode ser uma babá, pode ser um funcionário, pode ser qualquer coisa. Claro, lícita. Mas notem que no final de tudo, aquele funcionário, aquele empregado, ele está para lhe servir em algo. Então, qual é a cultura comum? Se na nossa época essa é a cultura, imagine naquela ocasião da Palestina. A cultura comum é que se eu tenho um servo, se eu tenho um funcionário, eu desfruto dos seus serviços. Então, primeiro ele serve a mesa para meu usufruto e depois que eu fizer a minha refeição, ele então pode desfrutar do alimento. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu tenho uma empregada doméstica que ela almoça comigo. Tudo bem, que seja. Mas nós estamos, nessa ocasião, pensando no contexto palestino.
Então, nenhum patrão chamava o seu empregado a fazer refeição imediatamente com ele. Pelo contrário, ele desfrutava dos serviços do seu funcionário para que depois esse funcionário pudesse se alimentar. Daí nasce a segunda pergunta, que agora já não segue uma ordem lógica. A primeira seguiu. A segunda ela não segue. E propositalmente Jesus apresenta para causar um choque nos ouvintes. Segunda pergunta é o verso de número 8. E que antes não lhe diga, prepara minha ceia, cinge-me e serve-me, enquanto eu como e bebo. Essa é a ordem lógica, desculpe, irmãos. Como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Ora, a primeira não segue, a segunda segue. Jesus está fazendo dois questionamentos. Então ele vem agora e faz uma terceira pergunta. Na terceira, os irmãos vão perceber que ele está respondendo o que foi perguntado anteriormente. Verso de número 9. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? A terceira pergunta que Jesus faz é, vem cá, o Senhor, e lembrem, esse Senhor aqui não é Deus, viu, irmãos? Jesus está contando uma parábola na qual, necessariamente, esse Senhor não é Deus, não é essa a ideia. Mas ele pergunta, vem cá, será que aquele Senhor precisa agradecer o servo por ele haver cumprido o seu papel? Eu comentei na quarta-feira, irmãos, aqui no nosso culto de oração, que às vezes a gente se envaidece de coisas que não deveria. Na verdade, a gente não deve se envaidecer de nada, de absolutamente nada. Mas às vezes a gente se orgulha de cumprir nossas obrigações. Mas vejam só, o nome já fala por si. Se você cumpre a sua obrigação, você não está fazendo mais do que o seu dever. Então, todo cristão tem o dever de ser um bom cidadão, de respeitar as leis. Todo cristão tem o dever de pagar as suas contas em dia, de gastar menos do que ganha, para que não viva no sufoco. Todo cristão tem o dever de respeitar as autoridades, tanto eclesiásticas quanto as autoridades de fora da igreja. Todo cristão deve ter um comportamento brando, deve ser paciente, amoroso, longânimo, misericordioso. Então, são características de um cristão. Em fazendo isso, não há mérito algum, porque estamos exercitando tão somente aquilo que devemos fazer. E a pergunta que Jesus faz aqui casa perfeitamente, porque a questão é, vem cá, um senhor, ele precisa agradecer ao seu servo, porque o seu servo cumpriu o papel que lhe cabia. A resposta, qual é a resposta para isso? Obviamente que não. Qual é o dever que o Senhor tem de agradecer ao servo por haver cumprido o seu papel? Nenhum. Não há dever nenhum. Aí a última parte do texto, Jesus aplica. Por isso que eu digo, irmãos, para mim, os dois maiores pregadores que eu já vi na minha vida. Primeiro, Jesus Cristo, é incontestável. Ninguém supera Jesus. Em uma parábola, ele traz um ensinamento profundo. O segundo maior pregador que eu já vi na minha vida foi Tiago. Isso é uma opinião pessoal. O mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. E o terceiro foi o pastor Russell Shedd. Pronto, esses são os três melhores pregadores que eu já ouvi na vida. Ouvi se entenda. Li e ouvi. Os três maiores pregadores. Que ouvi propriamente dito, o Russell Shedd. Mas vejam o ensinamento de Jesus. Ele vem falando sobre a fé, aí ele diz assim, olha, vocês precisam exercitar a fé para situações que são difíceis na vida. E é difícil, será difícil para vocês perdoar. Então vocês precisam ter fé para isso. Aí mais à frente o Senhor vem e diz, vocês precisam exercitar a fé para aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Vocês precisam ter fé. Aos olhos dos homens é impossível transladar uma montanha e lançá-la ao mar. Vocês precisam acreditar também naquilo que aos olhos dos homens é impossível. Aí agora ele vem e diz, vocês precisam ter fé
para exercitar o serviço ao Senhor. Aí ele conta uma parábola, e olhem como ele conclui a parábola no versículo de número 10. É a aplicação da parábola. Assim, também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa é a conclusão que Jesus traz da parábola. E servos inúteis aqui, irmãos, significa servos desnecessários, ou que não merecem coisa alguma. É aquele servo que é desnecessário. O Senhor está contando com ele, mas o Senhor não tem a necessidade dele. Eu já disse isso na igreja em outras ocasiões, que o fato de Deus fazer uso da nossa vida não significa dizer que Ele necessita de nós. Ele faz uso da vida dos seus filhos porque Ele quer. Mas o Senhor é autônomo, Ele é independente, Ele é autoexistente. Ele não depende de absolutamente ninguém para alcançar os seus fins. Se Ele quis fazer uso da instrumentalidade a qual Ele deu a cada cristão, para o exercício dessa instrumentalidade dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, amém, graças a Deus. Mas ninguém pode se envaidecer por isso pensando: nossa, como aquilo que Deus me confiou eu faço bem. Eu sou um exímio naquilo que Deus me confiou. Ninguém pode se orgulhar disso. Porque no final das contas, quis Deus fazer uso dessa vida, mas Ele não depende. E se nós levarmos à risca, aquele servo seria um servo dispensável. Não existe ninguém, irmãos, insubstituível no reino de Deus. Não existe ninguém insubstituível no reino de Deus. Nós devemos, enquanto cristãos, sim, buscar exercer o papel para o qual Deus nos chamou com excelência, fazer o melhor com primazia, ser cauteloso, fazer, inclusive, um trabalho redundante. O que é um trabalho redundante? É aquele trabalho que você faz, mas você revisa. Isso é muito utilizado, essa expressão é muito utilizada na mecânica de aviões. Eles dizem que o trabalho deles é redundante. O que é que isso significa? Alguém vai lá e faz, o outro vai e revisa. Você já pensou, por exemplo, se um avião desligar os motores em pleno voo? Como é que vai fazer? Vai encostar no acostamento? Vai fazer o quê? Você já pensou se o avião tivesse só um piloto? Por que ele precisa de copiloto? E se o piloto passar mal, quem cuida? Então, aquilo que a gente faz para a glória de Deus, que a gente exercita dentro do corpo de Cristo, deve ser um trabalho com primazia, com excelência. Deve ser um trabalho onde nós exercitemos e o revisemos. Para quê? Para que sempre tenhamos a ideia de que algo pode ser aperfeiçoado. Eu trago isso para a minha vida. Eu não sou melhor que ninguém, nem quero parecer. Mas todos os sermões que eu prego, eu assisto. Todos. Não há uma mensagem que eu já preguei até hoje que foi filmada que eu não assista. Porque no meu entendimento, enquanto pregador, há muito que precisa ser melhorado. Mas para melhorar, eu preciso revisar. Eu preciso ver o que é que pode ser aperfeiçoado, o que vai ser melhor colocado, o que vai dignificar melhor a Deus. O nosso trabalho no corpo de Cristo deve ser assim, irmãos. Primeiro, ter a ideia que ninguém é insubstituível. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Segundo, o fato de fazermos algo para o reino de Deus, por melhor que consideremos esse trabalho, não significa dizer que ele não precise ser revisto. Porque se assim fosse, estaríamos afirmando que o nosso trabalho é perfeito. Como pode alguém imperfeito praticar um trabalho perfeito? Perceberam?
Outra questão, irmãos, que precisamos levantar a partir dessas orientações do Senhor Jesus Cristo. Que o servo da parábola, ele deveria ser fiel ao seu Senhor, mesmo sem esse servo receber recompensa alguma. Ora, se um servo na parábola deveria fidelidade a um senhor, o qual dele não receberia recompensa, o que diríamos dos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Eles devem servir a Cristo com a alegria da redenção. Então, qual é a maior alegria que nós temos na vida para absolutamente tudo, mas também para o exercício da fé dentro do trabalho que executamos na igreja? A redenção. Deus nos deu a eternidade em Cristo. Nós não vamos sofrer a pena da morte eterna, da morte espiritual e da morte eterna. Nós não sofreremos isso. O homem passa pela morte física, o homem passa pela morte espiritual, quando lançado no inferno, e ele ainda sofre eternamente, quando lançado no lago de fogo e enxofre. Nós não sofreremos isso, embora essa é a nossa dignidade, é o nosso merecimento. Deus, em sua imensa graça, nos concedeu o favor redentor do Senhor Jesus Cristo. Para que motivação maior de servirmos a Deus? Não é que o serviço a Deus vai pagar a nossa salvação. A nossa redenção já foi paga na cruz por meio de Cristo. Mas o nosso serviço a Deus, ele demonstrará que de fato nós nascemos de novo, porque isso se configura em obras. Outro dia eu vi um pastor dizer, me fugiu o nome agora da memória, dizer que é possível que uma pessoa que não conheça a Deus trabalhe na igreja. É possível alguém ter boa vontade e dizer, olha, eu posso ajudar com isso, eu tenho vindo aqui para a igreja, eu posso ajudar com aquilo. Então é possível? Sim. Mas ele disse que o que é impossível é um crente de verdade não trabalhar para Deus. Isso é impossível. Porque um cristão de verdade, ele sempre estará incomodado com o fato de não exercer o serviço qual o Senhor lhe confiou. Esses dias, alguém pôs no grupo do presbitério, não me recordo se foi pedindo oração ou uma palestra para assistir, que dizia que como deve guiar um exército de voluntários na igreja. Inclusive foi o reverendo Naziazeno que postou. Foi ele, agora que eu lembrei, o presidente do presbitério. Alguém pediu para que ele fizesse uma postagem que dizia assim, como guiar um exército de voluntários na igreja. Ele postou isso no grupo. Aí ele escreveu embaixo que eu achei fantástico. Ele escreveu assim, muito embora eu entenda que a igreja não é um exército de voluntários, mas é um exército de escravos de Cristo. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento também. A igreja não é um exército de voluntários onde se peça favores às pessoas. A igreja é um exército de servos de Cristo. E na Bíblia, servo significa escravo de Cristo. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do mundo, da carne e do inimigo das nossas almas. Mas o homem sempre servirá alguém, a exemplo do que foi dito na semana passada. Se ele não serve a Cristo, se ele não é escravo de Cristo, ele é escravo de si mesmo, ou seja, da carne, do mundo ou de Satanás. Mas ele sempre serve a alguém. A igreja é um exército de escravos, de servos do Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, se na parábola aquele trabalhador deveria ser fiel no exercício das suas atividades a um senhor que em nada o beneficiaria, o que não diríamos de servos que receberam a redenção em Cristo Jesus? A palavra não é que eles devem ser fiéis, é que eles devem ser fidelíssimos àquilo que Deus lhe confiou. O que se requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel. É isso que está escrito na palavra de Deus. A fé nos traz, irmãos, deveres cristãos a serem cumpridos. Só que isso não deve significar para o crente um pesar. Por exemplo, nós temos o dever cristão de vir à igreja no domingo do Senhor. Só que isso para cada um não deve representar, rapaz, eu vou porque na segunda-feira o pastor vai me mandar uma mensagem e eu não quero mentir. É um dever, sim, como outros deveres que nós temos. Só que esses deveres devem ser regados de devoção. Porque quando a gente cumpre um dever nosso, motivado pelo amor, nós não sentimos peso desse dever. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você ama a sua profissão, você ama o que você faz. Você sabe que você tem deveres como profissional. Mas por que é que você não sente isso? A resposta é simples. Porque o que você faz está regado de amor. Imagine que você ama seu filho. Você tem deveres com seu filho? Claro que tem. Deixe de cumprir para ver se o Estado não toma e dá para outra pessoa criar. Deixe de cumprir seus deveres com seu filho. O Estado vem, toma, tutela e dá para outro criar. Por que é que os deveres que temos com os nossos filhos não os consideramos pesados? Em razão do amor que temos por ele, pela maternidade, pela paternidade e daí por diante. O reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Em que pese termos deveres no reino de Deus, o que tira esse peso é o fato de primeiro sermos amados por Cristo e agora amá-lo. Então é o amor que deve nos motivar ao serviço ao Senhor. Não é olhar para o reino e pensar, rapaz, é pesado, é um negócio que eu só vou porque não tem jeito, é um negócio que eu só me comprometo porque se eu não fizer ninguém faz. Não é essa a ideia. Deus não precisa de favores de homens. Se Deus quis usar a sua vida dentro do reino de Deus, você deve se alegrar. Você deve se sentir um privilegiado, um honrado, ainda que não mereça honra alguma. Porque não existe honra maior para um cristão que o privilégio de servir a Deus, de ser escravo de Cristo. Vejam o que diz o Salmo de número 40, versículo 8. Salmo 48. 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Era pesar para o seminarista, era pesar para o salmista fazer cumprir, lutar com auxílio do Espírito Santo para glorificar a Deus através daquilo que o Senhor lhe confiou? Obviamente que não. Para quem nasce de novo, os mandamentos do Senhor e a vida cristã não são pesares, mas são prazeres. 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João 5, 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Difíceis aqui ele quer dizer, não são penosos, não é uma pena, não é um pesar. Precisamos, irmãos, ter cuidado com duas coisas dentro da igreja. Duas coisas. A primeira delas é que cumprir o dever como servos que trabalham só por obrigação é um extremo. Esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter. São dois extremos que acontecem na vida da igreja.
O primeiro deles é: eu faço porque é o meu dever. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Para que ninguém fale, para que ninguém repreenda, é porque esperam que eu faça. Esse é um extremo. Esse é um extremo. Fazer porque tem que fazer. Pastor, qual é o outro extremo? O outro extremo é cumprir o dever porque espera algum reconhecimento ou recompensa. Esse é um outro extremo. Não são raras as vezes que as pessoas se queixam, estou me referindo de modo geral, dizendo: eu fiz tanto pela igreja, repare se alguém reconhece. E quem disse que você está aqui para ser reconhecido? Quem foi que lhe enganou, dizendo que você está para ser reconhecido? Quem deve ser reconhecido aqui é o dono da igreja, que é Cristo. Eu não estou dizendo que não devemos honrar quem honra, mas às vezes as pessoas estão movidas por uma ideia de reconhecimento. Eu faço para que vejam, eu faço para que elogiem, eu faço para que falem bem, porque precisam observar, precisam perceber que eu faço melhor do que fazem os outros. Esse é um extremo, irmãos. Quem age dessa forma não visa a glória de Deus, mas a sua própria. Tem uma coisa que eu percebi no ministério, e que quando acontece na vida da igreja é uma desgraça. Me permitam uma palavra indelicada, mas essa palavra é a que melhor figura o que eu vou dizer. Pastor, o que é uma desgraça que pode acontecer dentro de uma igreja? É quando uma pessoa acha que a igreja depende dela e quer tornar a igreja sua refém. Imagine que você faz algo que só você sabe fazer. E aí você começa a achar que a igreja depende de você. Em outras palavras, você torna a igreja sua refém. Isso é uma desgraça na vida de quem faz e na vida da igreja quando se submete a isso. É uma desgraça. Então o que é que deve ser feito, pastor? É simples. Meu irmão, a igreja não é seu refém. Se você não quer fazer, vai ficar sem ser feito. Mas a igreja não é seu refém. Esse é o procedimento que a liderança deve tomar. A igreja, ela só é escrava de Cristo. A igreja não deve ser refém de homem algum. Não deve ser refém do pastor, de presbítero, de conselho. Não deve ser refém de presbitério. A igreja não deve ser refém de homem algum. Porque só eu faço, só eu sei fazer. Se não for como eu quero, não faz. Então não faz. Pronto. O remédio é esse. O remédio é esse. E no curso do ministério a gente percebe que essas coisas acontecem. Às vezes pessoas querem tornar a igreja sua refém. Ou é como elas querem, ou nada feito. E aí, pastor? A resposta é: nada feito. Pronto. É assim que se faz. Porque a igreja só deve depender de Jesus Cristo, de mais ninguém. A igreja só deve depender, necessitar de Cristo, de mais ninguém. Não há um homem fora de Cristo que a igreja deva se tornar refém. Se o cristão não tem a consciência que ele é servo, então a igreja não deve torná-lo Senhor. Porque só há um Senhor, que é o dono da igreja, a saber, Jesus Cristo. Então são dois extremos que acontecem. Em um, a pessoa pensa: eu vou fazer porque não tem quem faça. Eu vou fazer porque é um dever, porque vai reparar. O outro é: eu vou fazer porque isso me dará status, isso me publicará, isso fará com que eu seja percebido por alguém. Outro dia eu disse a Sandriele: os irmãos sabem que eu sou secretário presbiterial de mocidade. Outro dia eu pedi um favor a ela: nunca indique meu nome. Mulher de pastor não tem que estar indicando o nome de pastor.
Não, mas a mulher foi dar um jeitinho, foi fazer um favorzinho ali. Nunca indique meu nome para pregar em lugar nenhum. Pastor, mas isso não lhe parece exagero, não? Não. Isso parece coerência. Se alguém quer me chamar para pregar, chame, porque deseja que Deus faça uso da minha vida naquele lugar. Não porque minha esposa resolveu me indicar. Ah, mas o senhor pregou no aniversário da FEMP, se foi, mas não foi ela que sugeriu. Eu não posso fazer as coisas e não devemos fazer as coisas esperando lograr êxito, esperando publicidade. Isso não reflete o Evangelho. Isso não reflete. Eu sempre digo, eu aceito todos os convites, mas a única pessoa que eu não quero que indique meu nome é a que convive comigo. Não quero. Outro dia um amigo me ligou, disse, olha, tal dia você vem em Maceió, estou pensando em falar com fulano para você pregar na igreja dele. Eu disse, não faça isso não, faça não. Não, rapaz, mas porque ele gosta. Diga que eu vou. Se ele quiser convidar, ótimo. Se não, não precisa não, não preciso disso não. Não é que não seja um privilégio pregar, claro que é. Mas não há necessidade de estar se oferecendo para pregar. Não há evangelho nesse comportamento. O que há é um interesse de publicidade, publicitar algo. Não faz isso não, cara. Se você quiser informar que eu vou aí tal data, faça. Mas, por gentileza, não precisa sair me indicando, não. Não estou procurando o campo. Se tivesse, talvez fosse uma boa forma de as comunidades me conhecerem. Então, são dois extremos, irmãos. Efésios 6,6 diz assim, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu vou repetir, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O favor gracioso de Cristo, a redenção, é a maior dádiva que recebemos, é o maior favor que do Senhor recebemos. Para encerrar, irmãos, abre aspas, um cristão avivado não tem sede de bênçãos, tem sede de Deus. Fecha aspas. Jonas Madureira.